Assista agora Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. De Itapetininga, começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Uma maneira de interagir conosco é através do telefone 3527-8099. 3527-8099. Ligue e faça sua pergunta ao vivo aos nossos convidados. Uma outra maneira de você interagir conosco é através do WhatsApp. Então, vamos explicar para vocês aqui, até vou mostrar, pegar o meu celular como exemplo. Você pega o seu celular, vai gravar o vídeo, pedimos gentilmente que você faça o vídeo com o celular na posição horizontal. Aí você grava, você manda para a gente sua pergunta e nós colocaremos ao vivo aqui no nosso programa. Uma outra maneira de interagir conosco é através do Facebook. Vai lá, coloca /TV Itapê e eu vou estar aqui conectado e iremos dialogar durante as nossas entrevistas. 12 horas e 30 minutos aqui no meu relógio, temperatura em Itapetininga 15 graus, né? Quarta-feira chuvosa. Não esqueça o seu guarda-chuva. Queria lembrar você que hoje é o dia do filósofo e também aniversário da Letícia Moraes, que é a nossa presidente aqui. Estão todos convidados aí para a festa de aniversário da Letícia. Compareçam. 12 horas e 32 minutos no meu relógio. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, vou ler as notícias aqui de Itapetininga. Começando com o jornal Correio. O Correio que destaca aqui em sua matéria de capa: empresa Nossa Senhora Aparecida pode reassumir o transporte coletivo. Esse pode já é algo certo praticamente, mas vou saber essas informações junto à prefeita Simone Marqueto, que está conosco hoje aqui nos nossos estúdios. Vândalos invadem cemitérios e arremessam crânios na rua. Vôlei Itapetininga estreou neste sábado. Então essas e outras notícias no jornal Correio de Itapetininga, que vai às bancas todas as sextas-feiras. Já o jornal Folha de Itapetininga, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Folha destacou aqui em sua matéria de capa: indignação na cidade com atos de vandalismo no cemitério São João Batista. Praça da Maçonaria Itapetiningana será inaugurada dia 20. Por falar da Praça da Maçonaria, na próxima sexta-feira o pessoal estará aqui conosco e fará um bate-papo aí a respeito da Praça da Maçonaria. Vamos falar um pouco o que é, conhecer um pouco mais sobre essa instituição. E o outro jornal que nós temos aqui é o jornal da nossa prefeita Simone Marqueto, que destaca aqui, deixa eu mostrar para vocês o jornal aqui, antes de dar meu boa tarde, destaca aqui uma gestão pioneira. Acompanhe também pelo site Simone Marqueto, com 2ts.com.br. E tem diversas matérias aqui. Simone zera filas de cirurgias de cataratas, mutirão de saúde e prevenção. Essas e outras notícias aqui no jornal da nossa prefeita Simone Marqueto. Boa tarde, prefeita. Bem-vinda aos nossos estúdios. Gostou da nossa nova casa? Primeiro, quero parabenizá-los. Boa tarde, Maurício, ao Lala, toda a equipe. Ficou linda a casa nova, que Deus abençoe vocês. Nós que somos televisão, a gente sabe o quanto é suado para montar um estúdio, uma ilha de edição. Está tudo muito bem montado. Parabéns a Letícia. Adorei o convite do bolo, viu? Tô sabendo que já tem bolo. Tadinha, pegou o ensaio justo, né, Maurício? Mas assim, tirando as brincadeiras, realmente que Deus abençoe você, Letícia. Parabéns pela toda a equipe, o Lalo. Tá uma casa muito bonita, agradável, bem confortável.
Vou começar o nosso bate-papo, prefeita, falando a respeito, né? O jornal até noticiou na semana passada essa questão da empresa Nossa Senhora Aparecida, que ela pode assumir o transporte público da nossa cidade. A informação que temos é que está praticamente tudo certo. Queria que a senhora comentasse conosco como é que está sendo essa transição aí e por que a empresa Rosa ela vai deixar, né, melhor, refazendo a minha pergunta, transferir esse contrato à Nossa Senhora Aparecida. Maurício, desde o começo da nossa gestão, né, a gente está trabalhando essa questão do transporte coletivo, que a gente sabe que é uma deficiência, a população vinha uma cobrança. Então, a primeira atitude que nós fizemos é de ter aquela audiência pública para levar todos os envolvidos, tanto a empresa Rosa, quem faz o serviço hoje de transporte coletivo, a população, os vereadores, para a gente poder trabalhar uma questão que é da população em conjunto. Depois dessa audiência pública, porque até então a empresa Rosa, as pessoas tinham as reclamações, mas não tinham as notificações. Então, 3 anos e meio de operação não tinha essas autuações em relação a notificar o que estava sendo de insatisfação para a população. Judicialmente, a senhora Exatamente. Fala, né? Então, nós montamos um processo que é extrajudicial. Na verdade, é do governo acompanhando a gestão do transporte coletivo. O que acontece? Então, nós começamos, dentro daquelas responsabilidades que eles tinham, dentro daquilo que a população estava cobrando, se havia sido feito, ok, está no contrato. Se não, era notificado. E a gente montou um processo interno com essas notificações. Chegou um momento que a empresa Rosa disse, olha, a gente não tem mais condições de estar aqui, a gente realmente não tem interesse em ficar no município. Começou uma conversa entre prefeitura e empresa Rosa, de a gente, então, rescindir o contrato. E aí, então, iria para a parte jurídica, aí a gente faria oficialmente. Nesse processo todo, eles apresentaram uma nova proposta, que foi procurar a empresa Nossa Senhora Aparecida, porque dentro do contrato tem uma cláusula que permite essa transferência de concessão. E aí, eles procuraram a empresa Nossa Senhora Aparecida, que nos procurou, porque tem que ter a anuência da prefeitura. Sim. Isso pode acontecer ou não, em que situação. Então, nós fizemos uma reunião com a Nossa Senhora Aparecida, com a Rosa e com o sindicato também dos transportes, né? Para a gente poder ver essa viabilidade, que estavam naquele momento de greve, nós pedimos para que não houvesse, porque estavam nesse período de transição. Então, nessa primeira reunião, eles ficaram discutir a parte aí comercial entre as empresas. Quem arca com tais responsabilidades? Isso, como seria a mudança, que daí isso entre uma empresa e outra. A gente não entra nessa negociação à prefeitura. Uhum. Nessa última segunda-feira, eles foram até a prefeitura dizendo, olha, existe sim o nosso interesse em fazer essa transição. Nós vamos apresentar para a prefeitura agora a minuta. Então, o prazo deles é até amanhã de entregar essa minuta. Prefeitura de Itapetininga vai receber essa minuta, passar para o jurídico, nós vamos avaliar e ver todas as responsabilidades, porque o contrato não muda. Mas a gente tem que ver se a nova empresa está apta ou não, a parte comercial, a legalização dela, para poder assumir essa responsabilidade. Então, nós vamos receber essa minuta, avaliar, tudo ok, a gente repassa para eles e firma, a gente dá a anuência dessa transferência. E vai ser automaticamente para a população. Então, eles vão ter só um prazo de transição de carros, de mudar de um carro para o outro, né? A gente está em conversa até o trânsito junto para a questão de colocar, de repente, micro-ônibus no centro da cidade, que é uma... Dentro lá atrás, quando nós fizemos a audiência pública, foi um dos pedidos da população. Então, eles estão bem por dentro daquilo que a população pede. Então, para a população não haverá prejuízo algum. Deixa eu perguntar para a senhora, duas questões. Por exemplo, esses motoristas, eles continuariam aí, claro, pela outra empresa. Isso. E uma outra questão relacionada... Eles têm que rescindir o contrato, né? Rescindir o contrato com a Rosa e serão recontratados pela Nossa Senhora Aparecida. Até é interessante citar uma situação que era a preocupação do sindicato. Por quê? Porque no mês de maio é o período de dissídio. A Nossa Senhora Aparecida, ela já tinha feito esse reajuste com os funcionários dela. Então, esses funcionários da Rosa, que hoje não tiveram ainda esse acordo de dissídio,
Se passando automaticamente para a empresa Nossa Senhora Aparecida, automaticamente já vai se enquadrar no dissídio, no reajuste do dissídio. Uma última questão sobre o transporte público. Há diversas reclamações, inclusive aqui no nosso programa, as pessoas já entrevistamos reclamando da questão do chamado terminal. A ideia é manter, vocês já dialogaram em manter aquilo ou mudar? A gente sabe que falta banheiros, falta, né, uma acomodação que possa o usuário que espere o ônibus, ele espere com mais conforto. Há uma negociação sobre isso com a prefeitura, não, ambas as empresas? A gente não chegou a discutir isso com a empresa ainda, porque é muito cedo, né? Mas assim, entre a prefeitura, nós temos discutido com o departamento de trânsito, com a Secretaria de Trânsito, para que a gente possa, sim, fazer mudança. O que foi que eu pedi? Eu acho que assim, as mudanças que a gente tem feito na cidade, a gente sempre acha que é importante ter aí opinião pública para chegar no consenso. É claro que uma grande maioria sempre vai discordar. Chegar num total aí, todo mundo num acordo em comum, é difícil, né? Cada um tem os seus argumentos, os seus interesses, enfim. Mas nós fizemos uma pesquisa em frente, até fiquei surpresa com a pesquisa e vou até te passar. Das pessoas que usam ali o terminal, que fica próximo a Peixoto Gomide. Está dividido. Alguns não gostariam de mudar, outros já gostariam de mudar. Mas a gente tem feito, a gente está ainda nesse processo de pesquisas, né? Porque eu tenho interesse, o meu interesse é de realmente fazer um terminal, voltar onde era, próximo ao mercado, e fazer coberto, para que as pessoas tenham assim, aquela cara de terminal mesmo. Tem o banheiro, tem ali já o comércio que se beneficia, tem as pessoas também que já podem transitar melhor, está próximo ao centro da cidade. Então, a gente tem esse interesse, sim, está em nosso estudo para o segundo semestre. São diversas mensagens aqui, né? Estou acompanhando, estou aqui conversando com a prefeita, vendo as mensagens, tem o WhatsApp. Eu vou começar hoje, vou mudar um pouco, vou trazer uma mensagem do WhatsApp e aí depois nós vamos para o telefone. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente a primeira mensagem do WhatsApp. E lembrando que você pode interagir conosco, mande sua mensagem, colocaremos à medida do possível no ar. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão assistindo a TVI. Eu sou a Ana, do Jornal Correio de Itapetininga, e nós temos uma pergunta. Prefeita, nós recebemos aqui no jornal algumas reclamações de mães que não conseguem colocar seus filhos em creches da cidade. Inclusive, algumas negaram propostas de emprego por não terem onde deixar seus filhos. Nós queremos saber quando que a senhora pretende resolver este problema e como. Obrigada. Ana Beatriz, obrigado pela sua participação. Prefeita. Obrigada, Ana, pela pergunta. É uma pergunta realmente que todo mundo tem esse interesse e o que nós estamos fazendo. No começo do ano, nós conseguimos fazer a fila andar porque existia uma situação. Algumas escolas tinham algumas salas ociosas. E aí a gente remodulou todas essas salas, sempre cumprindo a legislação de quantidade de crianças por auxiliar de escola e professores. Então nós conseguimos abrir mais de 100 vagas, fazendo só uma reforma interna. Hoje, ainda nós temos algumas salas que podem ser reaproveitadas. Nós estamos nesse estudo porque existe, infelizmente, muito desvio de função de auxiliares de escola. Então, a gente está buscando onde estão esses funcionários, como eles estão, para voltar para a sala de aula e voltar a abrir também essas vagas. Nós temos uma segunda situação que nós estamos em constante conversa, nós procuramos a promotoria está um diálogo bem interessante com a prefeitura. Nós estamos firmando um novo TAC para que a gente possa aumentar esse número de vagas em creches. Nós estamos num processo de desapropriação do Colégio Atenas do Sul. Então lá a gente vai conseguir fazer essa fila andar, porque tem uma grande quantidade também. Aquela área, há uma demanda grande? Tem uma demanda região? Ali. Não, aí a gente vai ter que fazer, remexer um pouquinho com as crianças, aí entra o transporte. Né? Se a gente não conseguir atender diretamente onde está ali os bairros, a gente vai conseguir por meio do transporte. Também no Talbonzinho, estava uma obra parada há 2 anos, nós terminamos essa obra, as crianças passaram para lá e tem uma demanda que está indo agora para, todo mundo conhece, com o Padre Somete, que a gente está alugando aquele espaço, porque nós conseguimos reformar uma outra escola e também abrindo ali. Então, a gente está buscando várias saídas com aluguéis de escolas, desapropriação, para a gente poder fazer essa fila andar.
A gente sabe que a gente gostaria que fosse um processo um pouco mais rápido, mas existe toda a burocracia que a gente tem que respeitar, as comissões que avaliam o espaço, tem todo um trâmite dessa desapropriação, porque estava intervenção também na promotoria, então a gente tem todos esses estágios para respeitar. A gente está de olho sim, é uma grande preocupação. O que nós conseguimos já fazer com as salas de aula que estavam ociosas, nós já fizemos. Ainda existem algumas salas, mas aí precisa encontrar esses profissionais. Aí a gente vem para uma segunda etapa, né, ou de um concurso, um chamamento, a gente está vendo outra viabilidade porque tem impacto financeiro. Mas hoje, Maurício, uma situação que até é importante que as pessoas saibam, houve muito desvio de função de auxiliar de escola, né? Então, quando a gente até falar de concurso público para auxiliar de escola, ele vem num novo molde, porque realmente são pessoas que vão estar em sala de aula, que têm aptidão com criança, que têm conhecimento em trabalhar com criança. Houve muito a vaga aberta, mas essas pessoas não estão na sala de aula. Então, hoje, a situação poderia ser muito diferente. Se voltar... A gente está fazendo um recadastramento com todos os funcionários da prefeitura. Um dos intuitos desse é justamente onde estão essas pessoas e eles voltarem. Agora também não posso ignorar uma situação que é real de pessoas, por exemplo, que estão no setor administrativo ou em contabilidade, há anos entrou como auxiliar de educação e não tem aptidão nenhuma com criança. Como é que você faz para simplesmente voltar para a sala de aula? Tem a preocupação com as crianças. Então a gente tem que planejar, mas com segurança daquilo que a gente vai fazer. Então, se não houvesse tanto desvio de função de auxiliar de escola na prefeitura, esse problema estaria bem menor. Agora, é importante ressaltar que crianças em estágio, né, que período escolar, efetivamente, para ser alfabetizados, nós não temos nenhuma demanda. Todas as crianças estão devidamente matriculadas. Não falta vaga. O que falta vaga são em creches, que é mais o B1 e o B2, que são os bebês, o berçário. E a gente entende que as mães precisam. Vou aproveitar o gancho, antes da gente abrir o telefone, aproveitando que estamos falando de educação, e judicialmente não foi possível aquele projeto do material escolar. Ah, é importante. Você está revendo essa questão, e por que partiu agora para que se dê esse uniforme gratuitamente aos alunos da rede? São duas situações que eu acho bem interessante você colocar. Primeira, a situação do kit material escolar, do cartão material escolar, que nós passamos para a Câmara, um projeto de lei, foi aprovado unanimidade, e aí nós começamos a fazer o trâmite. Nós percebemos que tinha algumas cidades que estavam ainda aguardando, que fizeram esse cartão, aplicaram, mas estavam aguardando a devolutiva do Tribunal de Contas, se vai aprovar ou reprovar essa situação. Como ainda efetivamente nós não tínhamos essa devolutiva dessa avaliação, aí nós tivemos um pouco de cautela, porque conversando com alguns auditores, falou, espera, prefeita, vê se teve um devolutivo ou não, para a gente não se arriscar. Isso não impede, está em processo de compras, que tem que fazer todo o orçamento para as compras, para a gente entregar para as crianças, porque eu acho importante sim, a defesa é a mesma. As crianças têm que ter aquele material individual para poder fazer a sua lição de casa, para prorrogar os seus estudos, não só na sala de aula, mas em casa, para poder fazer suas tarefas. Eu tenho contato com muitas crianças, todo mundo sabe disso, né? A gente se conversa, eles me cobram, eu estou muito próxima a eles, o carinho que eu tenho por eles, todo mundo já sabe que é bem especial. E eles me falam, eu quero material, eu fui na inauguração do Parque Linear, prefeita, e o nosso material? Eles já sabem disso e cobram. Então, acho que para o ano que vem é possível já iniciar. A gente está trabalhando ainda para esse ano, se a gente conseguir, agora a gente está nessa situação burocrática de compras, para abrir a licitação, e eles vão ter o material individual para que possam fazer o que eles comprariam com o cartão, nós vamos entregar. Eu gostaria mesmo que fosse com o cartão, porque eu acho que isso ajuda da educação, da economia familiar, daquela questão da motivação, do comércio, que seria interessante. Como o Tribunal de Contas não tem ainda um parecer real se isso pode ou não, eu não quero ter problema com a justiça. Então, eu preferi aguardar. Se depois vier um parecer tranquilo que pode, no próximo ano a gente pode, o projeto está aprovado, a gente pode instituir. Isso vai depender do Tribunal de Contas. Isso não tira aí as crianças de receberem material individual, que nós estamos no processo de compras para entregar. Se tudo ocorrer bem
na parte de licitação, esse ano eles vão ter. Se não, no comecinho do ano. Em relação ao uniforme que você comentou, é um desejo nosso, está na programação também. Para esse ano a gente não consegue, não tem mais tempo por conta de fazer o uniforme, por causa desse processo de licitação. Mas eu acho que é importante porque a gente dá uma igualdade para as crianças, é um trabalho social que a gente faz de identificação, de segurança, está próximo à sala de aula, próximo à escola, uma criança está ali perto, identifica o aluno. Nós temos várias atividades fora de sala de aula que a gente quer fazer, por exemplo, Dia da Árvore, Dia das Crianças, e eu acho que é importante para a organização do município, a organização da sala de aula, a segurança dos alunos e um trabalho social. Legal. Vamos agora ao nosso primeiro telefonema aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Tudo bem? Mário Antônio. Mário Antônio, por favor, peço que você faça a sua pergunta rapidamente para a prefeita. Bem-vindo ao programa Telescópio. Pois não, bem rápido. Serei rápido e objetivo. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu vi no jornal que 53% da população de Itapetininga passa em estado de pobreza, por falta de emprego. E realmente isso acontece porque a cidade está com muitas lojas fechando e não tem as mínimas condições de ser abertas. Segundo lugar, a praça em frente ao Colégio Peixoto está numa decadência horrível. Os globos sujos, mal acabada, mal estruturada, mal limpa, mal conservada. Em terceiro lugar, o trânsito de Itapetininga não existe fluxo. Existe má organização da diretoria do trânsito. Entendeu? Eu acho que os guardas municipais deveriam coordenar os trânsitos no horário de fluxo. Ou seja, se o farol está muito rápido e o trânsito daquela rua está com uma quantidade de carro, poderia ser dominada pelos guardas municipais para serem úteis, porque eu não vejo o guarda municipal na cidade útil em benefício da população. Obrigado. Mário, muito obrigado pela sua participação, mas antes da resposta aqui da prefeita Simone Marqueto, nós vamos ao recadinho da Coelho Gessos e da El Shaddai. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com vendas de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça sua visita! Voltamos aqui em Itapetininga, bate-papo hoje com a prefeita Simone Marqueto. Vou pedir para que a senhora responda a pergunta do nosso telespectador. Mário, boa tarde. Nós já estivemos juntos na praça ali Peixoto Gomide, e essas sugestões que ele deu, a gente já comentou, mas acho que é importante reforçar, até para que as outras pessoas que estão nos acompanhando possam também saber. Vamos lá, em relação ao emprego que ele citou. O que a Prefeitura de Itapetininga hoje tem feito? Nesses 6 meses, né, de governo, 7 meses entrando agora, a gente tem buscado um contato com empresas, né? Nós temos trabalhado com o Investe São Paulo, cadastramos, fizemos o nosso vídeo institucional, levando o nosso nome para várias empresas, para atrair essas visitas. Nós temos recebido vários visitantes. Os visitantes a gente não fica divulgando, Maurício, porque cria uma falsa expectativa, eu não gosto. Eu prefiro que depois anuncie com o projeto em andamento do que você só criar uma expectativa. Mas uma dessas comitivas, muitos acompanharam, que eu fiz questão de mostrar, foi com a comitiva dos coreanos, né? O cônsul esteve em nossa cidade, nós participamos de uma rodada de trabalho, conversamos com várias unidades juntos, para mostrar que a gente estava com um trabalho fortalecido, com o pé no chão, para investimento, porque o investimento deles é muito grande. Por exemplo, uma das empresas deles, se realmente concretizar, são 500 empregos. E junto com uma empresa já vem mais 3. Então a gente está realmente trabalhando diariamente. Nós temos tido o apoio de 2 vereadores em relação a esse comitê, que é do Marcos Tadeu e Marcos Silvério, tem acompanhado o nosso trabalho, para que a gente possa viabilizar algo. Então, nessa situação,
Nós já passamos por várias etapas. Qual é a etapa que nós estamos agora? Primeiro a gente apresentou a cidade, mostramos os incentivos fiscais, mostramos a nossa potencialidade, localização, locais de futuros investimentos. E eles estão agora num período que nós recebemos na semana passada, que é da Cotra. O que significa a Cotra? A Cotra é como se fosse uma delegacia, uma diretoria coreana no Brasil que faz essa ligação entre os países para futuros investimentos. Então eles fazem um mapa e eles já definem quais são as cidades que a Coreia do Sul pode investir no Brasil. Nós já estamos incluídas no mapa de investimento. São 9 cidades. Itapetininga já está no mapa da Cotra para receber futuros investimentos. Depende agora deles. A nossa parte de incentivo e tudo nós já mostramos. Ficamos de mandar agora para eles e até eu peço a colaboração da população, se souber, para mandar no gabinete o que eles querem agora. Eles estão num perfil de buscar empresas que estavam funcionando, mas que por um motivo ou outro quebraram e que eles podem reaproveitar o espaço, reaproveitar maquinário ou até mão de obra para fazer funcionar. Que fica para eles uma situação mais fácil que eles têm feito em algumas cidades. Então a gente passou uma lista dessas empresas, de locais, a gente está em contato. Essa semana mas mesmo não há hoje... nada ainda fechado, né? Não podemos cravar. Não está. Final do ano começa. Não, o que eles têm agora é essa Cotra que já colocou. Itapetininga é uma das cidades que deve 80% receber investimento da Coreia do Sul. Quando e com quem? Não. A gente já está correndo com isso. Você acha que o fato de Itapetininga estar também no chamado eixo econômico asiático, em vez de Sorocaba, isso contribui? Ajuda. A gente tem tirado a atenção do Sorocaba. Eu até brinco com o pessoal do Sorocaba. Chega de Sorocaba e agora é a vez de Itapetininga. A gente tem trabalhado fortemente nisso. Então, assim, uma das situações que vai implicar, olha que situação, um dos perfis que eles olham é em relação à limpeza da cidade, que é o bem-estar. Lá atrás, até houve algumas críticas à nossa gestão, a prefeita se preocupa muito com a limpeza de praças, com a pintura de praças, isso podia ser depois. Isso não pode ser depois, que é o cartão de visita. É como você vai vender uma casa. Se a sua casa estiver bem montada, um paisagismo, você mesmo perguntou, gostou da nova sede da TVI? Quer dizer, tem que ter um capricho, uma limpeza, um cuidado. Isso atrai investidor, isso dá credibilidade para dizer que o negócio vai funcionar. E aí agora vem uma segunda etapa, que até vocês não sabem, é novo, vou te fazer um convite aqui ao vivo. Eu quero chamar toda a imprensa, a associação comercial, a associação dos comerciais, que a gente possa fazer uma campanha juntos para a gente manter a nossa cidade limpa. Tem o dever público, a gente tem esse dever público sim, em manter os terrenos, mas existem alguns locais, por exemplo, na Valdomiro de Carvalho, a gente tem feito, não sei se você viu lá, um canteiro. Sim. A gente está cuidando de lá, colocando flores, o empresário que doou, grama nós trocamos pela prefeitura. A gente nem terminou a obra, a gente vê resto de material de construção jogado no canteiro, lixo no canteiro. A gente quer fazer essa conscientização, que é um dos, porque eles colocam, Maurício, só por que eu cheguei nesse assunto? Porque eles colocam itens de investimento. Então, a área de lazer é um dos itens que é forte. Aí depois, a questão de água, fornecimento de água, iluminação pública, localização da cidade, se está próximo a mãos de duplicação ou não. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando. Então, uma coisa puxa a outra. Você citou essa questão dos materiais, né, muitos descartados. Não seria também interessante ampliar os ecopontos? A gente sabe que hoje, né, o número de ecopontos que nós temos na nossa cidade não consegue suprir essa demanda. Isso faz com que, por exemplo, vamos pegar aquela região, infelizmente, ali próximo aos predinhos, ali na... A gente já limpou muitas vezes várias lá, né? vezes, né? Outras gestões também sempre fazendo essa questão, mas não há um foco na construção de um ecoponto. São duas coisas que a gente vai ter que trabalhar. O ecoponto, nós já conseguimos a liberação da CETESB para a gente ampliar. Nossa segunda etapa, depois que a gente terminar a Valdomiro de Carvalho, nós vamos cercar esses espaços da prefeitura para começar com o ecoponto, porque infelizmente falta mão de obra para fazer tudo o que a gente quer. Ao mesmo tempo não dá, a gente tem que seguir um cronograma de trabalho.
O que acontece com o ecoponto, Maurício? A gente vai ter que trabalhar na educação também de todos, não só de todos, da prefeitura, de todo mundo. Porque eu não vou conseguir colocar um ecoponto na frente de todos os bairros. Não vai dar para contemplar. Então as pessoas vão ter que entender que é importante levar o material para onde existe. Hoje é um só? É deficiente? É. Mas a gente consegue fazer esse transporte. Não justifica você jogar todo o lixo num terreno que está baldio, né? E a gente não está nem falando de material reciclável ainda, porque é outro estágio que demora mais. Vamos no básico, é lixo no lixo, que é não manter a avenida, porque na avenida falta lixeira. Eu mesmo me cobro, falta lixeira, mas aonde o carro passa, onde não existe um fluxo grande de pedestres, não é lixeira. A gente vai ter que trabalhar como fazem campanha de praias, de colocar saquinhos, sacolinhas. Eu quero fazer uma campanha em relação a isso, para entregar para as pessoas, para que elas façam o descarte correto. Mas, enfim, a gente está já... Eu quero entrar depois naquelas duas questões, mas tem outras perguntas. Mas, só para você ver, vamos no ecoponto. Tudo que levaram no só para finalizar, tudo que levaram no ecoponto, aquele parque linear que nós conseguimos, que as crianças brincavam em meio ao lixo, ao pneus, quem passou por lá sabe que era uma vala. Sim. Tudo, Maurício, que foi usado ali foi do ecoponto. A prefeitura não teve um gasto com compra de material, só de grama. Vamos voltar no emprego que o senhor Mário estava comentando aqui. A gente pode? Só para eu chamar, a gente precisa ir para esse intervalo, são 15 segundinhos, aí a gente volta aqui falar sobre empregos. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Do programa Telescópio, lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Prefeita Simone, ainda para concluir, são diversas pessoas interagindo conosco, até vou pedir para a senhora ser mais breve para conseguirmos atender todo mundo, infelizmente não, mas a grande parte das pessoas, e agradeço a todo mundo que nos assiste aí, essa audiência maravilhosa que a TVI tem. Sobre emprego, para concluir. Sobre emprego, nós temos dados do CAGED, né, que está ligado ao Ministério do Trabalho, não somos nós que fornecemos, é uma pesquisa deles via PAT, né? Então, só para que vocês saibam, até o dia 30 de junho, Itapetininga gerou 956 novos empregos, postos de trabalho. E isso aqui é sobre os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. No mês de maio, em especial, foi o 5º setor que mais empregou. O que nós temos feito? O PAT tem ido às lojas, tem dado uma orientação e preparado cursos para que o quanto, às vezes, o aumento de funcionários no departamento pode render mais, fazer o fluxo funcionar, e essas pessoas estão entendendo isso e recebendo esse aporte. Nós também fizemos, pela primeira vez, a Prefeitura de Itapetininga investe nos produtores rurais. Nós estamos pagando um curso do SEBRAE, que está no campo diariamente, acompanhando essa produção, que é a minha plataforma de governo, o agronegócio, porque é o que segura hoje a questão da economia do Brasil, enquanto a crise foi o agronegócio que manteve a estabilidade, menor do que nós gostaríamos, mas foi o agronegócio que manteve. Nós estamos investindo nesses produtores rurais, que já começam a fornecer para a região, até para a merenda da região. Vamos resgatar a bacia leiteira, que é uma parceria com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura, quando nós recebemos o selo para poder fazer o AgroMais. Nós estamos também trabalhando em relação aos empreendimentos, agilizando mais para a liberação, para transformar Itapetininga num canteiro de obras, porque isso gera bastante emprego. Temos procura de eletricistas, de pedreiros. Então, a gente está buscando trabalhar de formas variadas para atender essa demanda que é grande, que o Brasil inteiro passa por isso. Lagoa da Chapadinha. Nós vamos agora, a gente está regulamentando, vou fazer um decreto para a gente poder abrir espaço para as pessoas que trabalham com os ambulantes para venderem lá, e é uma renda extra. O jogo do vôlei, do é uma maneira de extrair também emprego, porque a gente tem a movimentação do comércio na região, de taxistas que vão para cima e para baixo levando as pessoas, de ambulantes que estiveram vendendo. Então a gente vai buscar uma cadeia produtiva, uma coisa vai puxando a outra para a gente poder gerar novos empregos.
os barzinhos, restaurantes vão perceber essa mudança. Quando tiver um jogo na cidade, ninguém vai embora para casa para jantar, já aproveita ali para sair para comer, enfim. A senhora falou dessa mudança, mas foram diversas as críticas quando até saiu o projeto de ampliar a Zona Azul, né? Que a Zona Azul ela pode chegar até o valor de R$ 2,50, mas muitos dos comerciantes reclamando que essa ampliação da Zona Azul pode vir a interferir no comércio. Como que a senhora vê essa questão da Zona Azul? Irá mesmo ampliar esse valor que pode chegar até R$ 2,50 de uma certa forma? Claro, se por um lado ele promove, né, a movimentação, a mobilidade urbana, do outro há uma reclamação muito grande do comércio relacionada a essa ampliação e o valor que pode ser um valor aí inviável se compararmos a outros municípios. Tá, eu vou te falar uma coisa, isso é inédito aqui na TV. Pela primeira vez eu vou falar sobre a Zona Azul. Muitas pessoas pediam para que eu me manifestasse no Face, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas aí eu esperei o momento certo, vocês tinham feito o convite, e até algumas pessoas falaram, vou estar na TVI e vou explicar para vocês o que acontece. Itapetininga está participando de um programa chamado, vou pegar o nome certinho, Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Foram 56, eu tenho até aqui, deixa eu ver os dados certinhos, 56 cidades que foram convidadas para participar. Acho que mais do que isso até. 52, achei que é o número. 52 municípios envolvidos para ter aprovação, porque é uma verba grande. Nós vamos receber 900 mil de investimento do governo estadual por meio desse convênio, desse projeto. Então, Itapetininga tinha que apresentar projetos. Desses 52 municípios, apenas 8 conseguiram. Para conseguir, nós temos que apresentar um projeto, que são as visões de mudanças, de fatores que são importantes, que dê a segurança no trânsito. Entre eles, o Estado entende, né, esse programa entende, que a Zona Azul é importante para a gente eliminar um problema sério que acontece em grandes municípios. Sorocaba sofreu muito isso e sofre até hoje, eu acompanhei, registrando muito isso, que é a questão de flanelinhas coagindo pessoas na hora de estacionar o carro, que tem que ter aquela prioridade. Então, falando de organização, fluidez no trânsito, fluxo maior, estacionamento, vem em Zona Azul. Certo. Nós fizemos um projeto, passou pela Câmara também e tiver aprovado, que era um dos itens que pede para participar do programa. No projeto tem vários itens. Entre eles, vocês têm aí regulamentado uma lei? Fizemos um projeto de lei, passamos para a Câmara, foi aprovado. O decreto, ele só vem colocar um futuro estudo que pode ser por tantas cidades e que o teto máximo de um pregão seria de R$ 2,50 para caindo. Então, você tem uma empresa, ele tem outra, quanto que você dá? R$ 2,50, R$ 2,20, R$ 2,00, R$ 1,90. Para participar, ganha o menor preço com a melhor qualidade. Então, aquilo foi um teto. Isso foi um decreto, todo esse movimento para a gente poder estar inserido nesse pacote de dados, de informações, para conseguir participar desse programa e ter aprovação. E nós fomos aprovados. Isso não significa que eu vou mudar agora a Zona Azul. Isso faz parte de um projeto de segurança no trânsito para o município. Então, aquelas ruas todas que foram contempladas, eu entendo também que é muito extensa, mas não vai mudar. Se houvesse a mudança agora, seria só para onde já tem a Zona Azul. E nem seria o valor de R$ 2,50. Por que R$ 2,50? Fizemos uma média com o Estado para quando mudar, pode ser 2020, 2022, para a gente ter um cálculo razoável de mudanças, mas que isso pode cair. Qualquer decreto que eu possa fazer, eu posso mudar esse valor para o edital. Ele não é um valor fixo, é só uma média dentro de um estudo do Estado para ter essa segurança. Então, isso não vai acontecer agora, não foi aberta a licitação, né? Eu quero regulamentar o primeiro transporte coletivo. Vamos trabalhar direito com os ônibus, com os táxis, com as motos, vamos deixar a cidade em ordem. Isso aqui é um plano lá para frente, não é agora. Não poderia, prefeita, a própria prefeitura realizar não temos esse gente trabalho? Suficiente, aí Maurício. Eu pergunto aí, essa é uma questão. Um concurso público hoje, pensando a curto prazo... Não tem impacto financeiro. Hoje eu não tenho essa possibilidade. Não consegue fazer um concurso público. A folha aumenta muito.
Se eu fosse fazer, hoje a saída para algumas cidades é a terceirização de serviços, porque eu tenho uma folha que estoura, eu tenho responsabilidade fiscal, eu não posso chegar nos 51%, eu tenho outras profissões que eu preciso colocar na Câmara, mandamos um projeto agora para advogados, procuradores, então assim, a gente tem que trabalhar dentro de uma responsabilidade de cada setor. Com o recadastramento de funcionários, eu vou conhecer a máquina. Hoje eu não conheço a máquina por completo. Eu não sei quantos funcionários tem que fizeram concurso para X, para Y cargo. Hoje tem muito desvio de função. Então, esse recadastramento vai me ajudar quem são as pessoas, onde elas devem estar, quanto elas devem ganhar e a gente fazer uma reorganização na prefeitura. Chegou o momento que é preciso fazer uma reforma. Vamos agora mudar a nossa pauta aqui, vamos falar sobre um assunto, né? Diversas pessoas estão mandando mensagem aqui, acredito que as cobranças também ao Poder Executivo relacionadas à saúde são maiores aí, se comparado a outros setores. Mas o nosso repórter Luiz Ramos, ele esteve hoje, né, inclusive na frente lá do pronto-socorro e do Hospital Regional, e ele ouviu algumas pessoas que estavam lá e tem algumas questões para a prefeita Simone Marqueto. Boa tarde, Maurício. Estou em frente ao pronto-socorro municipal de Itapetininga e viemos acompanhar o atendimento dos usuários que precisam desse serviço, né? E uma das reclamações é a falta do pediatra. Vamos acompanhar a matéria? É a terceira vez que eu venho, estou desde 2h30 da manhã esperando o vinho para fazer ultrassom na criança com fome. Você paga imposto e é justo a criança ficar sofrendo desse jeito? É desespero pra gente, isso daqui é humilhante. Não adianta ter esse regional aqui para quê? Para não fazer nada pra gente? Não é humilhante mesmo? Desde a hora que você está aqui, tem uma mãe com o nenenzinho aí que não tem pediatra, o menino está com 10 meses ali dentro, queimando de febre, não consegue fazer xixi, não fazem nada. Não é justo, isso aqui tem que melhorar. Não adianta, não é verdade? Não, tá demais. Isso aqui não tá sem comer, sem dormir. Até agora diz que chega 1h o médico para fazer ultrassom desde 2h30 da manhã. Eu tô certo ou tô errado? O que vocês acham? É difícil pra gente ver a criança chorando de dor sem não poder fazer nada. Gente sem comer, sem nada, sem dinheiro no bolso. É humilhante, não tem um gastro pro estômago, nada. Se não dá certo, não. Ai, tá muito ruim, ó, é verdade, falta pediatra, sempre vem aqui, não tem pediatra, tá horrível, horrível. Horrível, né? Se eu tô desde as 10 de ontem, eles não perguntaram se ela mama, não ofereceram alimentação nenhuma para ela, nem para mim, né? O médico também não dá remédio para dor para ela, porque tem que esperar ela urinar, e ela não urinou. Porque que, né, era para pelo menos para eles dar um remédio para ela soltar a urina. Então tem que esperar resolver agora, e não sei quando. Né? Tá aí, né, algumas questões aí que o pessoal fez, prefeito Simone, muitas cobranças relacionadas ao pediatra. Inclusive a primeira moça, ela contou que ela passou pelo posto de saúde, não tinha pediatra, teve que ir para o pronto-socorro, não teve pediatra, foi atendida aí pelo clínico geral. Como solucionar essa questão dessa falta desse profissional hoje, principalmente nesse tempo seco? O pediatra realmente é um problema, é uma cobrança minha, grande. Nos postos de saúde, depois eu não sei qual foi o posto que eu gostaria de saber, porque é para ter o pediatra atendendo a rede, né? E também nós temos o horário depois do pronto atendimento dos 2 postos na Rio Branco e no Genefredo, no Mesquita, perdão, que também tem que ter o pediatra uma vez por semana à noite e acompanhamento dessas crianças. Agora, em relação ao pediatra, no Hospital Regional, realmente no contrato não rege o pediatra. O que está lá no contrato hoje, que vai vencer em outubro? Eles colocam clínico geral e numa urgência ou emergência, que somente uma avaliação de pediatra, que daí eles chamam para fazer esse plantão à distância e atender essa criança. Então é o clínico geral que atende e aí se houver uma necessidade eles fazem esse chamamento, que é uma cobrança minha também, né? E tem que ter o gasto, no caso ali a gente vai poder acompanhar, depois eu faço questão de pegar com vocês o nome das pacientes para a gente poder entender. Porque a nossa cobrança, Maurício, em relação ao regional tem sido grande. Nós estamos, assim, semanalmente eu tenho passado por lá,
sem a gente até, eles já entenderam a coordenação, sem avisar o horário que eu tô. Eu tenho ido de pessoa em pessoa, o que está acontecendo, tempo de demora, cadê o médico que tem que coordenar aquele plantão, cadê o médico que tem que estar na sala de aula, eu entro na sala de consulta, eu entro na sala, a gente vai cobrando, quer dizer, a cobrança está grande, alguns pedidos nós somos atendidos, outros não. Então, o que acontece? O pronto-socorro, ele é de responsabilidade total da prefeitura. Essa é a minha cobrança grande. O que falta hoje, depois, são 3 situações. Depois falta o leito. Quando a pessoa está esperando pelo leito, ela tem que estar no pronto-socorro. Nós ampliamos agora os leitos. Mandamos comprar mais 12 novos leitos, que também teve que passar pela Câmara. Todos aprovaram esse projeto e agora o jurídico do Hospital Regional encaminhou para o nosso jurídico, está tudo certinho e a gente vai fazer essa compra dos leitos via Hospital Regional. Faltam mais leitos, só que para a manutenção desses mais leitos nós temos que ter liberação do Estado. Hoje nós estamos, o Estado deve para a Prefeitura repassar para o Hospital Regional uma média de 1.200.000. Eu tenho colocado recurso próprio do município para manter o Hospital Regional e mesmo assim há uma dívida hoje por essa demanda. Nós ficamos sem receber o Pró Santa Casa. Alguns serviços, eles começaram a dizer, prefeita, se não tiver toda essa verba, a gente pode cortar. Não cortaram, nós estamos trabalhando para reverter essa situação. Só que essa humanização no atendimento, agora com a volta de recontratações, né, com os nossos cargos comissionados, nós vamos encaminhar 2 pessoas para ficar exclusivamente na porta do pronto-socorro, ligado à prefeitura, para a gente poder ter essa comissão que atende, que fiscaliza, que orienta. Não é aquela questão de fiscalizar, apontar o dedo, é para buscar soluções. Eu tenho tido problemas sabemos, porque a gente já sabe, é um problema nacional, a falta de vaga. Por exemplo, nós temos conversado com cidades vizinhas. A cidade de Angatuba mandou para a gente recentemente uma senhorinha de 82 anos para fazer um exame na parte da manhã. Só que levaram essa senhora à noite, não tinha leito, não tinha vaga. Aí você acha justo encontrar uma senhora de 82 anos esperando para fazer um exame sentada numa poltrona? Quer dizer, então a gente está tentando organizar tudo isso com as cidades vizinhas, trabalhar com as prioridades, com o governo do estado. Trabalhar junto com as cidades vizinhas seria que essas cidades vizinhas, elas fizessem um repasse também para contribuir. O repasse até tem, mas não é suficiente. Tem um repasse não é suficiente. É que às vezes eles trabalham com a questão da vaga zero. Sim. E sai de lá e simplesmente coloca aqui e se vira. E aí a gente não consegue atender os nossos e da região. Entendeu? Então a gente está trabalhando com os municípios, levamos a promotoria, a responsabilidade que os municípios também têm. Né? Se tem a vaga, transferência, mas se não tem a vaga, como é que você vai simplesmente pegar a ambulância e levar o paciente e deixar lá? Tem que ter essa responsabilidade. A gente está trabalhando essa consciência com as cidades vizinhas que são atendidas pelo regional. Fora isso, a humanização, porque depois que a pessoa é internada, nós temos reclamação, mas é muito pouca. Depois que ela passa a ser internada. O que faltam são as vagas. Quem abre as vagas é o governo do estado para a manutenção dessas vagas. E há uma conversa avançada com o governador? Há uma conversa de cobrança, muita cobrança. O nosso deputado estadual tem nos ajudado, o Edson Giriboni, nessa cobrança. Conseguimos reverter o Pró Santa Casa e agora a nossa prioridade é trabalhar também. Uma outra notícia boa... Tem uma possibilidade de resposta de quando conseguiremos esse aumento? Data eu não consigo dar porque eu dependo deles, mas a gente está avançando. Agora, uma resposta boa que nós conseguimos, na minha última ida para Brasília, nós conversamos com o Ministério da Saúde e ontem eu tive um telefonema. O Ministério da Saúde repassa para o hospital hoje, para a cidade que repassa para o hospital, R$700 mil. É insuficiente, né? A tabela SUS nunca teve essa atualização. A partir do mês de setembro, outubro, nós já vamos ter esse reajuste. Itapetininga conseguiu que estivesse incluída nessa tabela SUS reajustada. Vai chegar a quanto? Eu espero, pelo cálculo que nós tivemos, a 1 milhão, 1 milhão e 100, a gente vai conseguir mudar. E nós temos alguns projetos trabalhando com a saúde, mas aquilo que eu falo, eu prefiro hoje trabalhar com o pé no chão,
do que criar uma falsa expectativa. Mas a gente está correndo atrás, sim. Nós estamos, às vezes assim, tem troca de médicos que podem ocorrer, mas é por conta de uma demanda. Eu tenho acompanhado hoje os plantões, a coordenação, o que está acontecendo, tem um bom diálogo com os médicos, porque não dá para ficar como está. A cobrança é grande. De quando começou a sua gestão até o dia de hoje, se a senhora tivesse que dar uma nota para o Hospital Regional, qual seria? Olha, eu não daria nota alguma. Eu não daria nota. Falta muito para acontecer. Eu acho que assim, infelizmente, quando a minha presença está lá, funciona. Quando eu saio, deixa um pouco a desejar. Então a gente tem uma renovação para fazer em outubro, a gente está discutindo para poder nos acertar. Temos mais um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô. Dona Isabel. Tarde, serei breve. Por favor. Serei breve. Boa tarde, senhora prefeita. Eu gostaria de dizer à senhora o seguinte: tudo que a senhora está falando é repetitivo. Nós estamos cansados de ouvir. O que nós queremos é uma ação efetiva com relação à saúde de Itapetininga. Nós queremos para ontem, não a longo prazo, com relação a tanto a Hospital Regional, pronto-socorro e postos de saúde. Ouvi rumores de que será, que irá permanecer dentro do Hospital Regional 3 funcionários de confiança da senhora. E também, por outro lado, na rede social corre largamente que o Dr. Camarinha foi dispensado. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto. Por que o Dr. Camarinha foi dispensado, sendo que ele é um dos melhores médicos que Itapetininga já teve, com relação a tudo. E, de repente, ele é dispensado. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Boa tarde. Dona Isabel, obrigado pela sua pergunta. Prefeita Simone. Boa tarde, Dona Isabel. Eu também, assim, a gente entende essa expectativa da população de um dia para o outro, também gostaria, mas algumas coisas a gente tem que seguir trâmites. Como, por exemplo, lá atrás, quando falava o transporte da Rosa, muda, troca? Não é assim, a gente tem todo um trâmite. Eu tenho um convênio ainda, um contrato com o Hospital Regional que vai até outubro. Algumas coisas a gente está trabalhando para mudar, outras coisas só depois que a gente conseguir renovar ou não o contrato. Em relação a essas pessoas que vão trabalhar lá, a gente não conseguiu colocar antes porque eu estava sem abrir, sem a justiça me liberar para que essas pessoas pudessem trabalhar lá. Em relação, eu acho assim, em relação ao médico que a senhora citou, que eu acho que é inviável citar nomes, mas enfim, ele foi contratado pela prefeitura, ele foi o próximo médico chamado da lista. E lá atrás, a nossa Secretaria da Saúde, ela passou uma lista de médicos para o Hospital Regional, para o SAMU e para os postos de saúde, para que não haja conciliação nos horários. Então, ele acaba não conseguindo fazer o plantão no Hospital Regional, sendo que ele foi agora chamado pelos postos de saúde para trabalhar e ele vai assumir. Então, os horários acabam não conseguindo. Eu não posso deixar um médico que não consiga cumprir o horário inteiro no regional, ou no posto de saúde, ou no SAMU. Então, esses plantões, eles têm que estar conciliados. Não dá para ser no mesmo período. E o médico preferiu estar na rede dos postos de saúde, porque ele foi chamado pelo concurso público, ele foi chamado agora e está assumindo. Então, é isso. Em relação à questão a gente quando comenta, tem que ser efetivamente para ontem. Dona Isabel é uma pessoa que participa bastante. Eu acho que a senhora está certíssima. Tem que estar junto, tem que cobrar. A gente tem que ser... Aquele espaço que eu tenho as sextas-feiras com a população é de extrema importância. Tem muita coisa que a gente acaba não conseguindo sozinho ver. E a população nos ajuda, assim, a mostrar e mudar. Em relação aos postos de saúde, nós temos tido hoje, Maurício, a gente sabe que a humanização é a principal situação, né? De dar uma informação pela metade, de não acolher aquela pessoa, aquele paciente como ele deveria. Eu não estou falando da parte de estrutura física que eu já posso falar, mas a gente está fazendo um trabalho muito sério com os coordenadores de postos de saúde de Itapetininga, que é um trabalho com o SENAC, um curso que nós estamos também investindo nos funcionários, acreditando que as mudanças podem ocorrer sim e que a gente está podendo fazer esse trabalho. Ampliamos agora, passamos para um projeto na Câmara, que é o PEMAT, que é para a gente poder informatizar e fazer aquele prontuário eletrônico, que eu sempre dizia como proposta de governo. Mas hoje os postos de saúde não têm estrutura, não tem cabo, não tem como acessar os computadores. Então, a gente passou pela Câmara e começa agora uma comissão para poder apresentar esse projeto, esse financiamento que nós vamos fazer. Em relação também, a gente está fazendo entrega de medicamentos em casa, que é a humanização da farmácia,
de alguns remédios de alto custo. Tem uma média de 70 a 80 pacientes que já recebem e estão aderindo ao programa, entenderam o programa e são satisfeitos com o programa. O Tramal, por exemplo, é um remédio que esses dias uma pessoa veio aqui falando a respeito do câncer do Tramal. Ela falou que o Tramal era um remédio que não tinha na rede. A senhora, não sei se a senhora saberia me responder. Então, existem alguns medicamentos que são do Estado que repassa para a gente, que dá uma falta grande, que a gente tem uma cobrança. Existe uma outra situação, o Meprazol, por exemplo, que faltou. Quando nós assumimos a gestão, a gente foi colocar a ordem em todas as estações, que era uma lista de mais de 300 medicamentos que não tinha sido comprado e que tinha que passar por esse trâmite. Chegou faltando agora uns 30 medicamentos que estavam faltando. O que aconteceu? A empresa vencedora, ela não tinha medicamento suficiente para entregar. E olha que situação terrível, revoltante. Como é que ela participa de uma licitação e não tem o suficiente? Aí lá vai a gente notificar, só que tem que respeitar o prazo, 5 dias. Não pode chamar a segunda? Tem que respeitar, depois de 5 dias eles apresentam a defesa, aí a gente notifica de novo para chamar a segunda. Aí a segunda está inabilitada por documentação. Então é um trâmite que é ruim, que as pessoas não têm que entender, que é o remédio, pronto, acabou, mas acontece. Então, a gente agora está buscando, junto com esse PEMAT, informatização e dispensa de medicamento. Nós vamos colocar de uma maneira de informatização para ter uma empresa cuidando dessa dispensa de medicamento. Ela faz a compra por unidade, conforme vai usando, e ela vai dispensando para os postos de saúde, para a farmácia, e para a gente dar uma agilidade, porque a compra pela prefeitura respeita uma burocracia que é muito ruim. É como disse a dona Isabel, é muito blá blá blá, mas é o que acontece, é o trâmite. Não tem que ter justificativa, mas infelizmente até a gente engrenar e fazer esses contratos todos que a gente pegou nesse processo primeiro ano para poder fazer essa reestruturação de fornecedores é mais complicado. Mas também tem só uma situação que vai melhorar. Para você só concluir que a gente tem diversas perguntas de postos de aqui. Saúde. Nós colocamos agora, a gente passou por uma orientação, estou pedindo para trabalhar, 3 pessoas vão estar nos postos de saúde. É um trabalho piloto que nós vamos fazer aqui no Mesquita, Genefredo e na Rio Branco, de pessoas que vão estar ligando para confirmação de consultas. Isso vai fazer também com que a gente tenha menos tempo de espera, porque às vezes a pessoa que tem uma consulta surge imprevisto, não liga, acha que não vai ter problema ela faltar, mas isso faz uma grande diferença para a gente desafogar também os atendimentos. Temos aqui uma pergunta via WhatsApp, né? No próximo bloco vou fazer, o pessoal está me cobrando aqui pela internet, mas no próximo bloco vamos fazer assim, as perguntas da internet ficam aí para o próximo bloco, nós faremos todas as perguntas aí do pessoal que está nos cobrando aí pela internet. Vamos ao WhatsApp. Boa tarde, prefeita. Boa tarde a todos da TVI. Eu gostaria de saber sobre a rotatória que foi feita aqui na Vila Serafim. Está existindo vários acidentes, certo? E uma reunião no bairro aqui da Vila Serafim foi pedido uma lombada no bairro, porque o pessoal sobe muito rápido ali, é perigoso acidente e atropelamento. E no caso ela falou que não poderia, que seria muito caro, R$5.000 a lombada, certo? E lá indo para o bairro da Pescaria, na Estrada do Retiro, foi construído quase 10 lombadas, numa rodovia que você anda 60 por hora. Eu queria saber o esclarecimento dela sobre isso. Obrigado, até mais. Obrigado pela sua participação. Antes da resposta aqui da prefeita Simone Marqueto, vamos ao recadinho da Hamburgueria Santo Antônio. Tá aí o recadinho da Hamburgueria Santo Antônio. Eu comi e aprovei. Prefeita, queria que a senhora respondesse sobre esse posicionamento, essa questão do nosso telespectador. Em relação àquela rotatória que ele estava comentando, que é bem em frente à Vila Serafim, era um projeto já da gestão passada e que nós entendemos, por conta do estudo do trânsito, que poderia ser melhor,
Tem funcionado assim nas grandes cidades, né, que é essa modernização, e está também dentro daquele projeto do movimento de segurança no trânsito. Então a gente entende que ali é mais uma questão de mudança e educação dos motoristas ali para poder até entender como funciona, e depois não tem problema. Eu desconheço se eu vou pedir para o trânsito fazer um levantamento, se houve ali um acidente ou não, porque ele disse que houve um acidente. Eu vou pedir para que a gente faça um levantamento para ter esse conhecimento, que é importante saber. Em relação à lombada, realmente eu estive no bairro comentando. A lombada hoje para a gente, ela custa caro para colocar em todos os lugares que é feito um pedido, por isso é feito um estudo. Vou pedir para o trânsito verificar também aonde tem várias lombadas aí, porque isso não é para acontecer. E a gente tem também, dentro desse projeto, a questão dos radares, que é uma coisa que a cidade pede. Muitos moradores falam que tem que diminuir a velocidade, trabalhar com essa conscientização dos motoristas de seguir, de respeitar a sinalização, de respeitar a velocidade. Eu tenho os dados aqui, que em 2000, porque a gente tem que fazer esse acompanhamento de estatística para poder ver o que está acontecendo ou não. E no trânsito, principalmente, o Estado cobra muito para você ter argumento de mudanças. Em 2016, nós tivemos, até junho, né, de 2016, 279 acidentes na cidade. Até junho de 2017, nesse ano, foram 192, ou seja, houve 31% na redução. Então, quando acontece pontual algum caso assim, vou pedir para a gente ver essa estatística, o que está acontecendo para melhorias. A gente está aberto para rever algumas situações, né? A gente tem, vira e mexe, a semana passada eu tive com alguns moradores ali do centro, a prefeita assim não ficou bom, tal, dá esse espaço para a gente, não tem nenhum problema, a gente rever. Em relação à lombada da Serafim, que ele fez o pedido, eu vou pedir para o meu diretor de trânsito fazer uma visita. Realmente o valor é alto, porque nós temos outros projetos para aplicar. E aí, se você investe aqui, você tira de lá. Mas eu vou pedir para rever, para a gente poder ver essa situação, se houve esse acidente ou não, o que pode ser feito. Temos um telespectador na linha. Boa tarde, quem fala? Caiu a ligação, então vou aproveitar e vou chamar aqui o nosso intervalo. São 15 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. 12 horas e 33 minutos aqui no meu relógio. Hoje aqui a participação no programa Telescópio é da prefeita Simone Marqueto. E como prometido no bloco anterior, vou mostrar aqui para você, vou fazer algumas perguntas à prefeita Simone, relativo aqui que o pessoal está interagindo com a gente, aí bastante, são diversas pessoas assistindo, obrigado a todos pela audiência, e vou fazer algumas perguntas aqui da internet. Aqui, a primeira pergunta, que é da Graça Souza, ela escreve aqui, ela faz uma sugestão, ela escreve: prefeita, abra a farmácia de manipulação para não faltar remédios. Essa sugestão, Graça, eu agradeço. Nós estivemos estudando com a faculdade FSP e com a ETEC. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos todo o material para fazer voltar a funcionar uma farmácia de manipulação. Só que nós não temos hoje os farmacêuticos profissionais para trabalhar. Então, nós passamos essas duas sugestões tanto para a ITEC, que tem um curso de farmácia, quanto para a FSP, em fazer um convênio com a prefeitura, que nós cederíamos esse material para eles poderem manipular os medicamentos. Alguns dos estudos mostram o seguinte: olha, prefeito, tem que tomar cuidado com a eficácia do remédio, porque às vezes se não souber fazer a mistura, o tempo de validade pode dar mais prejuízo do que a produtividade do remédio. Então, eles estão fazendo esse estudo para me apresentar, para a gente poder ver se a gente vai voltar ou não. Mas a gente tem interesse sim. Obrigado pela sugestão. Agora aqui vamos a perguntas do WhatsApp. Vou intercalar a internet e o WhatsApp. Vamos agora a pergunta vamos ver de quem que é? Aqui a pergunta é da Thalita. Obrigado a Thalita lá da Vila Regina. Um abraço a todos da Vila Regina.
E a pergunta dela é a seguinte: gostaria de deixar a pergunta à prefeita. Como ficaria a questão dos funcionários públicos efetivos que recebiam 10% de nível superior e que está previsto em edital e foi cortado? Na verdade, assim, no edital não estava previsto os 10%. O que aconteceu? Nós recebemos, né, aquela notificação, né, uma exigência do Tribunal de Justiça para que fosse retirado esses 10% dos funcionários que recebiam essa gratificação, porque acontece o seguinte: para aquele cargo que ele vai exercer, são duas situações, que é os 50% que nós colocamos no novo projeto de lei. Pedia para tirar a gratificação dos comissionados e dos funcionários e ter também a questão do nível superior. Então, nós conseguimos reverter em relação aos 50%, porque o cargo exige que a pessoa tenha um nível superior. Agora, aqueles 10% ganhava quem estava fazendo o curso superior. Só que, por exemplo, o seu cargo não exige aquilo, mas você estava fazendo. Então, você tinha uma gratificação porque você foi buscar atrás, correr e fazer acontecer. Só que a justiça, não é a prefeita, é a justiça entende que não pode. E eu não posso contrariar uma determinação da justiça. Pergunta agora aqui da Juliana Melon Alves. Ela escreve: senhora prefeita, faz 3 dias que a coleta de lixo não leva o lixo aqui da minha rua, no Jardim Santinês. O que está acontecendo com a coleta de lixo, prefeita? Não é para acontecer nada. Eu vou dar uma olhada no Jardim Santo Inês. Isso. Não é para ter falta nenhuma de coleta. Eu vou dar uma checada com isso e depois você me passa o telefone e a gente vai entrar e enviar essa devolutiva para ela. Pedir para minha assessoria se puder entrar em contato já. Não é para ter falta de coleta de lixo em nenhum local. Agora aqui a pergunta é do Johnny. Hoje, não foi isso? Foi, deixa eu ver aqui, faz 3 dias que a coleta não leva o lixo da minha rua, escreve aqui a Juliana Melião. Dá uma checada nisso para mim. Aí tem aqui a pergunta aqui do Leonardo Bueno Teixeira, escreve: prefeita Simone, pensando em empregabilidade do município, já estou a criar uma incubadora para a abertura de novas empresas, valorizando empreendedores do nosso município e dando apoio através da prefeitura. Fica aí meu questionamento. Não, eu acho ótimo. Nós fizemos uma reunião, nós estávamos até com o Sebrae, só que a gente estava fazendo o nome incubadora, mas é bem próximo disso, né? Para a gente fazer para o agronegócio com incentivo do Estado. Mas a gente tem essas parcerias que podem ser feitas com a FATEC, com a ITEC, nós discutimos isso já no Conselho de Desenvolvimento do município, para que isso seja possível, sim. É importante que ele procurasse o Conselho e, vindo do Conselho já com essa sugestão para a gente, de uma forma mais organizada, para a gente conseguir apoiar. Pergunta aqui, vamos lá para a pergunta do WhatsApp agora. Vamos lá, aqui é a pergunta, não tem o nome, quem que é a pessoa, peço que entre em contato, mas ela faz a seguinte questão: queria consultar a prefeita sobre a parceria público-privado para cuidar das praças. Temos potencial para privatizar a limpeza e a manutenção das praças? Nós temos total interesse que a gente consiga fazer esse trabalho de parceria público-privado, né? Nós temos até procurado, deixado aberto isso, as empresas que tiverem esse interesse, na frente por exemplo, ali do fórum, próxima à Peixe do Gomide, o próprio pessoal ali, os próprios empresários estão ajudando, revitalizando, a gente dando o nosso apoio com a manutenção. Eu acho que é super importante. Na Valdomiro de Carvalho, nós temos também um empresário doando as flores para a gente, é um trabalho em conjunto, de parceria. Nós tivemos também lá na 4L, de um empresário ali que cuidou de uma praça próxima dele, pediu a grama, pediu só o material, a gente está entregando, ele fazendo. Com certeza é muito cabível, é muito saudável e é só nos procurar que a gente está aberto, sim. Pergunta aqui do Marcão lá da Vila Máximo, um abraço ao Marcão lá da Vila Máximo, também a Dona Maria do Máximo, um abraço também ao Emerson, que encontrei com ele esses dias aí, um abraço especial a todos os telespectadores da Vila Máximo. O Marcão, ele mandou a seguinte pergunta, prefeita: Maurício, é o Marcão, boa tarde. Pergunta à prefeita, por favor, sobre os caminhões que estão destruindo tudo aqui e ninguém faz nada. Eles não consertam as vias e não param o trânsito deles aqui nas ruas. Quem sofre são os moradores. Estou esperando uma tragédia para tomar providência? Questiona o Marcão. Então, essa questão na Vila Máxima é o seguinte:
Nós temos contato direto com os moradores, aquela dificuldade que tem de entrada do caminhão pela Vila Máxima, que é proibido, mas eles desrespeitam. Primeiro nós colocamos aquelas tubulações, para deixar só a passagem do carro. Quebraram. Aí nós pedimos um apoio para a CCR até para poder fazer aquele guarda-reio mais baixo. Também agora os caminhões estão arrastando e estão quebrando. Então eu propus, hoje cedo eu estava falando sobre a Vila Máxima, que eu passei para o meu secretário de obras, aos sábados a gente não consegue trabalhar com tapa-buraco por conta que a massa asfáltica é quente e as empresas não trabalham. Eu quero a manutenção das ruas com as lajotas. Então eu já pedi para que agora, passando a chuva, que ele vai dar prioridade, saímos da 4L e vamos para trabalhar com as lajotas na Vila Máxima. Só que nós vamos ter que sentar junto com os moradores, pedir hoje para que a gente faça uma reunião, para a gente chegar num consenso. Porque só se fechar ali. Eu não consigo ver uma outra saída, porque assim, a multa eles estão recebendo. Já coloquei a guarda municipal lá. Nós estamos tentando desviar o trânsito lá, eles não respeitam, realmente prejudica. Nós colocamos as tubulações para fechar a entrada, quebraram. Colocamos com a CCR em parceria, o guarda-reio, quebraram. Então assim, vamos chegar, eu quero fazer uma reunião com todos os moradores para a gente chegar num consenso. Vamos experimentar fechar uma das saídas, vamos colocar de repente uma guarita para fiscalização e multa. Então eu vou sentar com os moradores, porque alguns concordam e outros não concordam, né, de fechar, entendeu? Sim. Até quando a gente estava naquela, nós usamos temporariamente aquela interligação, né, que nós estamos no processo ainda com a CETESB e com a LL, porque é o seguinte, a LL fala, próximo ali, uma entrada só que tem que escolher, ou seria da Vila Máxima ou da interligação, as duas não caberia, é isso que eles colocam como situação de determinação. Então eu acho mais fácil pedir para a gente já agendar uma reunião com os moradores, eu pedir para a minha assessoria entrar em contato e vamos discutir numa assembleia juntos qual é o melhor caminho, porque alguns entendem que é melhor, outros entendem que não. Temos um A gente buscou saídas, mas infelizmente os caminhoneiros realmente não estão respeitando. Temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Simone. Manuel Silvério. Seu Manuel, bem-vindo ao programa. Sua pergunta, por favor. Eu sou usuário do pronto-socorro e da ambulância. E da ambulância. E não tenho nada a reclamar não, viu? Você estava falando aí que é deficitário, não é não. Eu sou muito bem atendido lá e acredito que todos que necessitam são bem atendidos. Que bom, a gente fica feliz. Quanto ao transporte público, aos ônibus, de fato a Rosa deixou bastante a desejar. Mas a ideia que se colocaram junto a Nossa Senhora Aparecida, que vai começar junto, tampando as vagas, é excelente. Simone, só posso dizer o seguinte, parabéns. Obrigada. Obrigada, seu Manuel. Eu agradeço o carinho aí. A gente está trabalhando bastante, Maurício. Obrigado, seu Manuel. A gente quer realmente apresentar resultados, né? Uhum. O que a gente vê, às vezes, que acontece assim, a gente está evoluindo algumas situações, mas a gente tem que estar cuidando do básico, né? E a gente não consegue tudo uma vez só. Né? A gente teve a entrada pela prefeitura, aí tivemos todo aquele processo da justiça, muda aqui, veste lá, com funcionário, vamos readequar o quadro. Então a gente está trabalhando de uma forma de cronograma, de metas de trabalho, nós temos os projetos, cada semana a gente tem um trabalho multidisciplinar para poder atender melhor. Tem deficiência ainda? Tem, muitas, mas podem ter certeza que a gente não está parado, que a gente está correndo atrás para melhorar. O resultado pode ser que a gente apresente a um médio, longo prazo, como diz a dona Isabel, eu não quero longo prazo, mas a gente tem que respeitar a legislação, a parte burocrática, que isso foge do nosso alcance. Prefeita, conversando com alguns vereadores, acompanhando também a sessão da Câmara Municipal, há uma crítica à gestão da senhora, que eles falam que apaga-se incêndios, mas não se tem uma visualização de um projeto. A senhora concorda com essa crítica?
Eu não concordo. A gente tem projetos, nós temos plataformas de governo que a gente está trabalhando em relação ao trabalho, em relação ao esporte, em relação à saúde. Para cada um nós temos os projetos sim para colocar em prática, né? Nós temos trabalhado com metas semanais. Toda sexta-feira, Maurício, eu faço uma avaliação o que nós deixamos de melhoria nessa semana. A gente vai ticando, vai cobrando, vai buscando soluções. A gente está trabalhando sim. Em relação à Câmara Municipal, né, eu até falo de uma situação que as pessoas falam assim, prefeita, você é sonhadora. Eu não falo de oposição à situação. Algumas pessoas, em alguns momentos, aproveitam uma situação para fazer política, para fazer campanha, para ser oposição por ser, ou levantam uma hipótese. Já aconteceu de vereadores levantarem uma situação e aí eu peço para a secretária explicar, para mostrar, para fiscalizar e ver que é outra. Entendeu? Então, acho assim, a gente está bem aberto ao diálogo, a gente está bem aberto aos nossos interesses de uma forma geral para a população e nós temos várias plataformas de governo que a gente tem demonstrado o tempo todo. Agora, você falar para mim, se a gente fala de projeto, é uma grande obra, uma grande discussão, uma grande construção, eu tenho discutido isso com meu marido. Ele fala, mas a população quer, por exemplo, o Egito é o Egito porque tem a pirâmide, tem que ter obra. Mas eu falo, mas o Egito foi há muito tempo e se manteve porque o turismo. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, hoje, eu não tenho interesse em fazer uma bela construção. Eu quero fazer funcionar o que nós temos. A gente está colocando o ritmo, está colocando da maneira que nós queremos, qualificando as pessoas, buscando agora fazer um cronograma de obras para poder atender e deixar os locais em ordem. Leva um tempo porque falta mão de obra para tudo que nós precisamos. Se fosse a demanda menor, a gente entenderia correndo, mas a demanda é muito grande. E a gente vai respeitar o cronograma e vai atender. Temos 4 anos para trabalhar. Sim, tem tempo. Estão me cobrando como se fossem 7 meses, 4 anos. Calma! Olha quanta coisa, aí está no jornal. Deixa eu pedir desculpa a vocês, são diversas perguntas aqui, não consigo acompanhar o ritmo, vai mexendo aqui, eu vou volto. fazendo, a prefeita volta, outro dia ela sempre nos atende, né? Queria agradecer também, já aproveitar e agradecer a parceria pela Copa TVI, ontem estreamos aí com sucesso, que bom. Agradeço em nome da nossa equipe. Então vou agora à pergunta do WhatsApp. Boa tarde, TVI, e para a senhora prefeita. Prefeita, gostaria de pedir uma força para nos ajudar aqui na instância 4 Irmãos. Semana passada vieram a poda de árvores, cortaram 3 e até hoje não fizeram o serviço. Finalizaram o serviço, desculpa. Os rapazes usam elas para fazer uso sob em cima delas. Meu filho estuda na creche Iracema, gostaríamos muito da sua ajuda. A quadra está muito feia, temos 2 mulheres que ajudam muito aqui, a dona Mônica dos Predinhos e a Cristina dos Predinhos. Converse com ela e nos ajude, por favor, precisamos de atenção. Até drogas achamos na creche, no parquinho. Foto abaixo, muito obrigado. Pedi se tiver a foto. Eu estive lá semana passada, né? Semana passada eu estive lá para ver essa situação. A gente vai fazer um trabalho de revitalização na praça, mas eu pedi para retirar os galhos de lá. Só vou respeitar o cronograma, que agora eu vou assim, focar toda a equipe de manutenção para os postos de saúde. Até na quadra a gente vai dar uma mexida lá, porque as meninas pediram para que tivesse aula de zumba. E até eu falei para elas que a gente vai levar a zumba lá para eles e a prefeita vai fazer a primeira aula com a mulherada lá. Agora deixa eu perguntar para você, aqui a pergunta do Diego Custódio, ele mandou também pelo Facebook, ele escreveu aqui, gostaria de saber por que a cidade não desenvolve igual Sorocaba, porque toda vez as grandes empresas acabam ficando em Sorocaba e não aqui. Quem são as pessoas que não deixam essa cidade crescer, sendo que estamos anos-luz atrás do desenvolvimento? Por que não temos mais um hospital de qualidade, com ótimo atendimento, transporte de qualidade, um terminal decente? Por que, prefeita? Diego, começamos a gestão agora, eu concordo em tudo que você disse, mas a gente está trazendo essas empresas de Sorocaba, não Sorocaba, a gente está mostrando Itapetininga agora para as pessoas, recebendo esses visitantes, acolhendo essas pessoas, atendendo os empresários. Às vezes vêm empresários para cá, para Itapetininga, Maurício, eu ouvi da fala de empresários, né? Prefeito, eu fiquei aqui 5, 6 horas, 7 horas para conversar com o prefeito, eu não conseguia, fui embora. Então, assim, a gente está mudando essa visão, nós estamos acolhendo, estamos inserindo. Você tem uma ideia, Diego? Olha o que acontecia com Itapetininga.
Eu fui ao Ministério do Turismo e nós estávamos lá para poder receber uma verba, que o ministro falou, essa verba vai para Itapetininga. Eu não pude receber, você deve saber disso, você foi secretário. Itapetininga não estava inserida no mapa turístico do estado de São Paulo. Então o turismo não poderia ser explorado aqui, nós não poderíamos receber verba para cá, e agora já está inserida. Né? Nós conseguimos isso. Então tem muita coisa que realmente Itapetininga ficou parada, mas a gente está agilizando, está fazendo acontecer. Em algumas coisas demora um pouquinho para poder aparecer. Sorocaba, né, todo mundo sabe disso, o Renato Amari que levou aí o desenvolvimento do município. Como que ele começou? Eu tenho sempre falado com ele, né? Renato, como é que... Paisagismo. E quando a gente vai mudar algumas praças, a gente recebe algumas críticas. Só pensa em praça. Não é que eu só penso em praça, uma coisa está ligada à outra. É a cultura, é esporte, é o bem-estar, é você receber as pessoas de uma maneira diferenciada. Então, pode dar uma olhadinha agora, tem muita coisa que a gente não conseguiu em Itapetininga, que agora a gente está conseguindo e vamos melhorar sim. Temos 4 anos para trabalhar e apresentar esse resultado. Daqui 4 anos a gente faz essa avaliação juntos. Diego, eu também estou nessa expectativa, também quero trabalhar muito, eu também quero deixar um legado bacana para a nossa cidade, que a gente ama de paixão e tenho certeza que com a ajuda da população a gente vai fazer dias melhores. Antes de a gente continuar nosso bate-papo aqui, vou aproveitar e tem um recadinho para vocês do restaurante Vila Rosa e também do Colégio Objetivo. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados. Voltamos em Itapetininga, mais um bate-papo aqui hoje, continuando a nossa conversa com a prefeita Simone Marqueto. São diversas participações, mas já fechamos aqui, ela vai ficar até 7 horas da noite hoje batendo papo com a gente. Brincadeiras à parte, vou aproveitar então o gancho aqui e vou chamar o WhatsApp. A gente tem mais um vídeo do WhatsApp, vou colocar esse vídeo para que vocês, para a prefeita Simone Marqueto responder essa pergunta do nosso telespectador. Olá, boa tarde. Prefeita, a minha pergunta é a seguinte: o porquê as crianças com necessidades especiais, hoje nas escolas, nas creches, onde elas possuem um laudo médico já com a deficiência de cada uma, né, intelectual ou física, elas por lei, elas são garantidas pela lei que elas necessitam de um auxiliar na sala de aula com um professor. E hoje isso não acontece nas escolas. Conversaram com a secretária, o diretor faz pedido e vocês alegam que não tem auxiliar para mandar nas escolas. Só que a gente entende, escolas fundamentais às vezes tem auxiliar sobrando, outras creches a gente sabe que tem auxiliar sobrando. Por que vocês não fazem um remanejamento dessas auxiliares para essas crianças que são garantidas por lei e hoje você não cumpre essa lei com essas crianças? E a pergunta da nossa telespectadora, passa a bola à prefeita Simone Marqueto. Olha, eu desconheço essa informação de que as crianças que apresentam algum tipo de deficiência não está acompanhada de uma pessoa, de um cuidador, porque nós fizemos a seleção, estão todos contratados. Vou pedir para a Secretaria de Educação dar uma averiguada. Depois, se puder passar para mim, Maurício, qual escola e qual é o caso, porque nós temos todos, sim. Até a semana passada a gente assinou e eu recebi no Centro Cultural algumas delas que trabalham como estágio também, querendo alguns benefícios que eu vou receber, que eu vou responder. Então, eu desconheço essa informação. As crianças estão acompanhadas, sim. Em relação aos auxiliares de escola para fazer esse remanejamento, eu concordo com você. Nós já fizemos, né? Mas existe uma resistência em algumas escolas, que a gente está trabalhando com isso. Por isso que esse recadastramento é importante, para a gente poder ver qual é a escola, qual é a quantidade e a gente fazer esse remanejamento. Já fizemos,
já no começo do ano. Aí o que aconteceu? Algumas auxiliares foram correndo lá no Legislativo, querem me tirar, querem mudar tudo, estou longe da minha casa. Tem essa parte também social, né, de jogo de interesses, que a gente vai fazendo um trabalho para poder também deixar o funcionário trabalhar com qualidade de vida, contente e atendendo bem as crianças. A gente está vendo esse remanejamento sim, já foram feitos vários e não estão parados. Nossa coordenação está acompanhando isso. E do estagiário para as crianças, depois eu vou pedir para que seja pontual, porque nós temos sim. O Maurício, só queria responder em relação a nossa equipe entrou em contato aqui, mas eu vou pedir para depois passar lá no Jardim Santo Inês. A coleta de lixo diz que é normalizada de terça, quinta e sábado que é feita essa coleta. Então eu vou depois saindo daqui, vou dar uma passadinha lá para ver o que está acontecendo. Eu mesmo vou pessoalmente conferir, mas a informação da DUSP que a coleta está normalizada e lá no bairro especial, no Jardim Santo Inês, é às terças, quintas e sábados. A Rosângela Litoldo, ela escreve aqui: parabéns, prefeita Simone, amei as explicações e vi que tem muitos projetos para a nossa cidade. Creio que tudo vai melhorar para o bem de todos os itapetininganos. Um abraço especial para Rosângela. Obrigada, Rosângela. Já a Claudete Fittipaldi, ela escreve aqui: boa tarde, queria saber por que tanta demora para trocar uma lâmpada queimada. Na Rua Expedicionários já ligaram na prefeitura e não vieram trocar. Perto da Silva Jardim e o centro também está uma escuridão. Como melhorar, prefeita? Clarear, né, o nosso centro. A gente está com um problema, realmente, até hoje eu estava conversando com o Agostinho para ver, nosso caminhão quebrou da troca de lâmpadas. O que acontece? O trâmite legal é mandar licitação para conseguir arrumar, voltar. Aí nós fizemos um pedido com o Tribunal de Contas, ele deixa fazer uma compra direta ou para fazer um trabalho direto, quando a gente tem uma justificativa. E nós até justificamos, explicamos que, olha, a demanda é grande, nós temos um caminhão só para troca de lâmpadas para a cidade inteira. E aí a gente explicou isso, arrumamos, voltou, quebrou outra peça. Eu acho que deve estar voltando hoje para a gente voltar a normalizar. Só que nisso já vai tendo a demanda. Em alguns casos emergenciais, perto de escolas e tudo, a gente usou até o caminhão do trânsito para fazer. Mas a gente vai... É Rosângela o nome dela, né? Isso. Rosângela, a gente já vai voltar a normalizar os trabalhos. Realmente houve um problema, porque houve esse caminhão da troca de lâmpadas, ele quebrou. Mandamos arrumar, quebrou de novo. É porque tem carros que são antigos, que a gente tem que fazer renovação de frota. A gente está fazendo um financiamento, não vou conseguir todos, mas aos pouquinhos eu quero renovar a frota. Por isso que quando a gente anuncia que vem uma ambulância, ou que vem um carro, que vem uma van, que vem um ônibus, a gente até em algum momento recebe uma crítica. Mas eu não só preciso de ambulância, tem que ter médico, mas tudo vai somar, gente. Ninguém está dizendo que quando vem uma ambulância não vai ter um médico, tem que ter uma somatória. Quando a gente coloca as coisas que acontecem na cidade, é para que as pessoas possam acompanhar, porque a nossa frota é antiga e é necessária uma renovação. Prefeita, temos mais uma participação do telespectador, agora aqui também via WhatsApp. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Gostaria de perguntar para a prefeita quando que vai vir aqui no bairro Sabiaúna, porque a gente está sem o posto, já foi feito vacinado e tudo, já foi levado lá, e o pessoal, o povo quer uma resposta de quando, se tem previsão de quando vai vir aqui reformar o posto que a gente precisa, entendeu? É só isso que eu preciso, no momento de urgência da reforma do posto, que está sem telhado porque caiu, né? Deu uma chuva e caiu uma árvore em cima e nós estamos sem o posto. E hoje fiquei sabendo que o proprietário da casa que está emprestado para atender a gente hoje vai pedir a casa de volta. Então isso é o que mais me preocupa no momento. Então a gente quer saber de uma resposta da prefeita e dos responsáveis, né, que cuida dos postos aqui da nossa região e da saúde. Como eu ouvi ela falando que vai começar a atender até mais tarde no Mesquita, quem sabe, né, nós aqui não temos também meio, como diz, na fila de espera para que venha até nós aqui. Que para nós é muito importante ter um posto funcionando aqui para nós, porque
Prefeita Simone. Na sexta-feira eu recebi essas assinaturas, esse abaixo-assinado do posto da Sabiaúna. A gente está acompanhando, estou sabendo desse caso. Podem ficar tranquilos, na semana que vem a gente já fez a compra do telhado, porque teve que fazer uma licitação, porque realmente uma árvore caiu e aí destelhou todo o posto, um posto pequenininho, e nós vamos mexer com a reforma dele, está no nosso cronograma de trabalho. Só estou esperando chegar o material do telhado. Chegou o telhado, a gente faz a troca e depois a minha equipe de manutenção já vai fazer toda a reforma interna para a gente poder fazer a troca. A gente está sabendo, o secretário de saúde está sabendo, a gente vai atender essa demanda, pode ficar sossegada que a gente vai estar aí. Pergunta agora aqui, a pergunta vai do WhatsApp, a pergunta do Jorge Endrigo, um abraço especial, Jorge Endrigo. Ele escreve aqui: boa tarde, gostaria de perguntar à prefeita se a senhora já prestou atenção sobre os serviços executados pela Sabesp, que abre os buracos e não coloca nenhuma sinalização. Tem tido vários acidentes de motos, só mês passado foram 2 quedas nos buracos abertos, e também a má qualidade do remendo do asfalto ruim e que acaba virando buraco. É a pergunta do Jorge Endrigo. Jorge, você tem totalmente razão. Nós já fizemos várias reuniões com a Sabesp, CPFL, as concessionárias, a gente está cobrando e começamos a notificar, porque realmente é um problema sério, né, da abertura, depois para eles arrumarem ali, não é a emenda que eles fazem não é adequada. Então a gente tem notificado as empresas sim, cobrando elas. Não é só essa concessionária não, a CPFL também. Pergunta aqui da Caroline Fernanda Faria, ela escreve que uma vergonha, a Praça do Fórum fizeram uma reforma onde mudou, trocaram só a grama e repintaram os bancos, sendo que já estavam pintados de laranja. Agora estão colocando uns banquinhos na barraca do bolinho e só. Isso é uma reforma? Cadê as lixeiras? Já que a senhora fala tanto em praças. Como que é o nome dela? É a Caroline Fernanda Faria. Caroline, não sei se você está acompanhando o programa todo, mas assim, algumas pessoas sugeriram de fazer essa ajuda, essa iniciativa privada e pública, né? O que aconteceu ali na praça? Nós demos a liberdade, quem está ali mexendo na praça, um trabalho junto com empresários e junto com as barracas que estão ali, para os que estão colocando os bistrôs ali, né? Foi o próprio juiz André, né, que pediu para poder mexer ali, fazer esse novo layout que ele queria ali, junto com os comerciantes, os empresários. Então nós entramos com o apoio do serviço para a troca de grama, mas foi uma doação que eles conseguiram. Então as doações ali realmente foi do próprio fórum. Nosso programa está chegando ao fim, mas nós temos mais uma pergunta. Vou colocar essa pergunta do WhatsApp e depois a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Boa tarde. Eu gostaria de saber da prefeita como que vai ficar a situação dos funcionários que estão em desvio de função, se vai ter uma readequação dos salários, se tem algum projeto para isso. Boa tarde. Paulo, prefeita, Paulo? Temos sim, Paulo. Olha, a gente quer realmente reorganizar toda a nossa prefeitura, né? A gente precisa desse recadastramento de todos os funcionários. E aí a gente vai entender a nossa prefeitura, Maurício, assim, de cima, né? Onde estão as pessoas, para abrir um concurso público, onde realmente faltam as pessoas, o que acontece. E dentro disso a gente tem interesse em fazer com que os salários, a gente já pediu esse projeto, o RH está estudando, né? Mas esse suporte de conhecer onde estão os funcionários, para ver qual a classificação, qual é a profissão, para a gente poder fazer realmente uma reposição salarial, né? Um ajuste salarial, colocar, por exemplo, gratificações, né, que um ganha, outro não ganha. Isso vem há muito tempo, tem gente que a gente nem sabe ainda, não dá para conhecer a máquina em 7 meses não, é muita gente, né, são quase mais de 4.000 funcionários, então a gente quer saber quem são essas pessoas, onde elas são, porque eu quero fazer gestão pública e não política. E eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas são usadas para fazer política. Então, você ganha gratificação X, outro não. E fugiu do nosso controle, porque já veio há muito tempo, ou entrou, mudou. Então, se a gente coloca o salário das pessoas na base, o aumento salarial, ela vai saber que com a prefeita Simone, com o prefeito Zé, Maria, qualquer um, Dória, qualquer um vai ser aquele salário, quanto ela vai se aposentar, vai incorporar no salário dela, vai ter segurança no salário dela, vai poder se projetar aquilo que ela quer fazer com o recurso que ela ganha.
dentro das possibilidades. Se ela ganha mal ou ganha bem, aí ela vai poder fazer uma avaliação da vida financeira dela. Se ela quer continuar, não quer, aí é outra história. Mas a gente quer dar essa segurança aos funcionários públicos, que independente do prefeito, o salário é aquele. Queria agradecer a você, telespectador do programa Telescópio, que esteve nos acompanhando hoje, né? Até estendemos um pouco mais o nosso programa para conseguir atender, infelizmente não todos, mas na medida do possível, consegui fazer diversas perguntas à prefeita Simone Marqueto. Prefeita, queria agradecer a sua visita hoje aqui nos nossos estúdios. Fica aberta para que em outra oportunidade a senhora e também a sua equipe venha aqui e faça esse bate-papo gostoso com a população. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade, a toda a equipe da TVI. Parabéns mais uma vez pela sede nova. Queria também agradecer as pessoas que participaram. Eu queria que assim, que a população soubesse e entendesse que isso é de coração que eu vou dizer. Quando a gente recebe as críticas, os problemas, a gente entende que a gente tem que fazer uma gestão compartilhada e que é importante a gente conhecer o que está acontecendo para tomar uma atitude. Ninguém faz nada sozinho. Tem os secretários, mas cada um está envolvido com uma situação, então é importante. Por isso que às sextas-feiras eu não consigo todas, né, por conta de agendas externas, mas assim, toda sexta-feira, que eu estou na cidade, eu paro meu tempo, das 8 ao meio-dia, eu vou para o Centro Cultural para atender a população. As pessoas que foram atendidas lá, elas sabem que muita coisa foi resolvida. Pessoas como a Associação de Moradores vão lá, levam as demandas. É importante esse contato, esse convívio para a gente poder nos ajudar. Eu preciso que vocês também colaborem com a nossa gestão, como, por exemplo, quando eu limpar uma rua, colaborar em mantê-la limpa, um brinquedo que é entregue, manter ele conservado. Então, vamos fazer uma troca, porque a nossa cidade vai evoluir sim, dias melhores estão chegando, já está acontecendo muita coisa boa e eu espero que vocês compartilhem isso conosco. A gente está sempre aberto ao diálogo, à troca, a mudanças, a ouvir as sugestões. Podem me procurar que a gente vai fazer um trabalho juntos. Obrigado, prefeita Simone Marqueto. Obrigado a você, telespectador do programa Telescópio. Amanhã, a partir das 12h30, estaremos de volta aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.